capacidade de direito, decorrência direta da própria ideia de personalidade jurídica, é a aptidão para adquirir e titularizar direitos e deveres na ordem civil. Nesse contexto, todo aquele que tem capacidade de gozo ou de direito, portanto, lá no direito material, todo indivíduo que tem capacidade de gozo, capacidade de direito, lá do direito material civil, também tem capacidade de ser parte. Por isso que eu falei que aqui as matérias interagem. Aqui as matérias se aproximam. Porque eu estou falando de capacidade de ser parte, ou seja, a aptidão mínima para ser parte de um processo na condição de autor, réu, exequente, executado, que seja. Só que essa ideia aqui decorre de uma premissa fundamental e materialista, que é a capacidade de direito. Ou seja, a aptidão para ser titular de direitos e deveres. Porque cá para nós realmente não faz sentido. Não faz sentido. Se aquele elemento, aquele sujeito, não tem aptidão para ser titular de um direito, não tem aptidão para assumir uma obrigação, um dever na ordem jurídica, o que ele vai fazer no processo? O que ele vai discutir no processo? Então, observe, capacidade de ser parte vai ao encontro daquilo que lá no direito civil chamamos de capacidade de gozo, de capacidade de direito. Todo aquele que tem capacidade de gozo ou de direito também tem capacidade para ser parte de um processo. Também tem capacidade de ser parte do processo. Destarte, assim sendo, o que notamos é, primeiro, Código Civil, lá no artigo 1º, ele vai dizer, toda pessoa é capaz. E esse capaz é isso aqui, ó. Capacidade de gozo, capacidade de direito. Toda pessoa é capaz. Então, o que eu posso concluir, já que a nossa aula de processo civil é o quê, meus caros? Se toda pessoa é capaz para ser titular de direitos e obrigações na ordem privada, na ordem civil, diz-nos o Código Civil de 2002, no artigo 1º, se toda pessoa é capaz, toda pessoa também é capaz de ser parte. Seja ela natural, jurídica ou formal. Está observando onde quero chegar? Estou falando de capacidade de ser parte. Toda pessoa é capaz, nos diz o artigo 1º do Código Civil. Por decorrência lógica, toda pessoa também pode estar num processo. Toda pessoa também tem capacidade de ser parte, seja ela natural, jurídica ou formal. A observação que precisamos fazer é que o Código Civil, em algumas situações, ele atribui capacidade para quem não é pessoa. Não se perca, tá? Não se perca, calma, respira. Sei que aqui os termos se aproximam demais, acaba confundindo, mas não se perca, não. O Código Civil diz que toda pessoa é capaz. Então não me interessa se é alguém que se aproxima de Hitler ou se aproxima da Madre Teresa de Calcutá. Toda pessoa, indistintamente, é capaz. Pessoa natural, jurídica, formal, é capaz de ser titular de direitos e deveres na ordem civil. E por isso são também capazes de ser parte do processo. Acontece que, em algumas situações específicas, o legislador confere capacidade a alguém, podemos dizer assim, que não é pessoa. Que não é pessoa.
Quando estudamos lá o direito civil material, nesse contexto, personalidade jurídica, capacidade de direito, capacidade de exercício, a gente aprende que personalidade é o que faz de determinado indivíduo pessoa. Daí vem o termo pessoa. Pessoa é o quê? É aquele que é dotado de personalidade. E todo aquele que é dotado de personalidade também é de capacidade. Porque o Código Civil diz, toda pessoa é capaz. Agora, a recíproca não é verdadeira. A recíproca não é verdadeira. Porque se toda pessoa é capaz, nem todo aquele que é capaz é pessoa. Se todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito e, por consequência, tem capacidade de ser parte, nem todo aquele que tem capacidade de direito é pessoa. É o que nós chamamos de entes despersonalizados. Aqui embaixo, ó. Entes despersonalizados são sujeitos que não são pessoas. Por quê? Porque não tem personalidade. Todavia, apesar de não ser pessoa, o direito autoriza que esse sujeito adquira, titularize direitos e deveres na ordem civil. Direitos e deveres inerentes à sua própria natureza. E, por consequência, que também seja parte de um processo. Que loucura, hein, professor? Quem são esses entes despersonalizados? É um ET? Alguns acham que são extraterrestres. Não. Aqui, meus caros, se enquadram os famosos espólio. Isso, espólio. O espólio não é uma pessoa. O espólio é um ente despersonalizado. Você nunca viu um processo ajuizado em face do espólio ou ajuizado pelo espólio? Ora, se o espólio é um ente despersonalizado, como é que ele está num processo? Figurando na condição de autor, figurando na condição de réu. Porque, embora não seja pessoa, ele tem capacidade de direito e, por consequência, ele tem capacidade de parte. Espólio, a massa falida, a herança jacente, a herança vacante, o condomínio, são elementos, são exemplos, melhor dizendo, jurídicos que temos de sujeitos que não são pessoas. Ou seja, entes que não são dotados de personalidade, todavia, que possuem capacidade de direito e, por consequência, podem estar num processo na condição de parte. Ok? Então, veja, capacidade de ser parte. Capacidade de ser parte decorre diretamente do que lá no direito material chamamos de capacidade de gozo ou de direito. Capacidade de gozo ou de direito é a aptidão genérica para adquirir e titularizar direitos na ordem civil. Toda pessoa é capaz, diz-nos o artigo 1º do Código Civil. Todavia, nem todo aquele que é capaz é pessoa. Porque existem os chamados entes despersonalizados. Espólio, herança jacente, herança vacante, massa falida, condomínio. São alguns exemplos. Vindo para o processo civil, todo aquele que tem capacidade de direito pode ser parte de um processo. Todo aquele que tem capacidade de direito, seja ele pessoa natural, pessoa jurídica, formal ou até mesmo um ente despersonalizado, tem capacidade de ser parte. Tem capacidade para ser um sujeito parcial
de uma relação processual, seja na condição de autor, réu, exequente, executado. Todo aquele que tem capacidade de direito, que pode adquirir direitos e deveres na ordem civil, também podem figurar no processo. Pessoa natural, pessoa jurídica, ente despersonalizado, possuem capacidade para ser parte. Nesse contexto, sempre gosto de fazer, aqueles que já me acompanham aqui na LAC Concurso há algumas aulas, sabem muito bem que eu, professor Stanley, eu sei que você está se preparando para um concurso e que a depender do concurso não cai doutrina, mas é importante também saber um pouquinho de doutrina, porque ela nos esclarece, ela elucida nossa mente acerca de alguns pontos importantes, Então eu, professor Stanley, gosto sim de compartilhar alguns entendimentos doutrinários para aprofundar ainda mais no conhecimento específico. E aí vejam bem, sobre o assunto, capacidade de ser parte, Eupídio Donizete, Daniel Neves, nos trazem as seguintes explicações. Primeiro, Eupídio Donizete, a capacidade de ser parte, a princípio, relaciona-se com a capacidade de gozo ou direito, que começa do nascimento com vida, em se tratando de pessoas físicas. Nós temos também pessoas jurídicas, entes despersonalizados. E complementarmente, Daniel Neves, Daniel Amorim Assunção Neves, grande doutrinador da nova safra, Doutrinador contemporâneo. Trata-se de pressuposto processual de existência. Só? Por que nós falávamos sobre pressupostos processuais? Capacidade de ser parte. Trata-se de pressuposto processual de existência. Sendo exemplo típico de processo inexistente, o promovido contra um réu morto, que certamente não tem capacidade de gozo de direitos e obrigações. Se o indivíduo está morto. Eu vou ajuizar uma ação contra o defunto. Imagina o juiz, Imagina o juiz ordenando que vá lá ao cemitério para citar o réu. O réu o quê? Que está morto, que está lá não sei quantos palmos debaixo da terra. Mas não tem como, meus caros? Não tem como. Se eu estou discutindo aqui relações patrimoniais que eram titularizadas por aquele indivíduo que jaz, ali no cemitério, para aquele indivíduo que já está ali falecido, já morreu, são relações patrimoniais, então eu não vou ajuizar contra ele. Eu vou ajuizar contra o espólio. O indivíduo morreu, a personalidade jurídica acabou, deixou de ser pessoa, não tem capacidade. Então não cabe ajuizar uma ação contra um indivíduo morto. É relação patrimonial, vou ajuizar contra o espólio do fulano de tal. Espólio que não é pessoa, é ente despersonalizado. Mas tem capacidade de direito, por consequência, tem capacidade de fato. Perfeito? Ótimo, toca o barco, Como diria um grande amigo meu, toca o enterro. Já que a gente está falando do morto, Capacidade processual é o próximo ponto. Mais uma vez, por que nós falávamos sobre pressupostos processuais? Por que o professor Stanley começou a aula sobre sujeitos do processo, falando sobre condições da ação e pressupostos? Porque ali naquele contexto apareceu a expressão capacidade de ser parte, já vimos o que é, e apareceu também como pressuposto de validade a capacidade processual. Então você precisa saber que aqui nós estamos falando sobre um pressuposto processual de validade. Vamos até colocar ali de novo, isso mesmo. Aqui nós estamos falando sobre um pressuposto processual de validade. Ou seja, algo que se não for adequado, meus caros, se faltar capacidade processual, se não for adequado diante da determinação do juiz,
o processo será extinto sem resolução do mérito. Por quê? Porque falta um elemento indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida. E nós já sabemos que o juiz só responderá ao mérito se for preenchido as condições da ação e os pressupostos processuais. Então, capacidade processual. O que é capacidade processual? Nós já sabemos o que é capacidade para ser parte, só que não basta. A capacidade para ser parte é suficiente para que o processo exista, mas ele tem que ser válido também. E aí? O que é capacidade processual, então? Se capacidade de ser parte é a aptidão para figurar num processo atribuída àquele que tem capacidade de direito, que tem aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil, capacidade de ser parte, capacidade processual, diferentemente, é a aptidão para praticar os atos processuais pessoalmente. Eu não estou falando da aptidão técnica, tá? Aquela que é conferida ao advogado, porque aquilo ali é capacidade postulatória. Postulatória. Ok? Aqui nós estamos falando no contexto dos sujeitos processuais, a aptidão não só para ser parte, mas para atuar no processo de forma autônoma. Não basta que tenha capacidade de ser parte, preciso também ter capacidade para atuar no processo, para praticar os atos processuais, se sou autor, inerentes à autoria, se sou réu, inerentes ao polo passivo. Por exemplo, petição inicial, contestação, participar lá da audiência. Capacidade processual vai um pouco além. Capacidade de ser parte é aptidão para figurar no processo, como autor ou réu. Capacidade processual é a aptidão para a prática, para a atuação no processo. Por isso que a doutrina vai dizer também incapacidade para se estar em juízo. Veja, não confunda, por favor, capacidade de ser parte, aptidão para figurar em algum processo na condição de autor e réu. Qualquer pessoa é capaz de ser parte. E os entes despersonalizados também. Quando falamos sobre capacidade processual, é a aptidão para estar em juízo de forma direta, de forma autônoma. É a aptidão para exercer os atos processuais pessoalmente. Ou seja, independente de representação, assistência ou curadoria. Capacidade processual. Capacidade para se estar em juízo pessoalmente. Ou seja, sem um representante processual, sem um assistente, sem um curador. É capacidade para a prática dos atos processuais, pessoalmente. Então é o autor praticando o ato, sem representação, sem assistência. Por favor, nós não estamos falando sobre capacidade postulatória, tá, pessoal? Capacidade postulatória é aquela do advogado, do defensor público, do MP, né? Que são as pessoas que têm entendimento técnico para elaborar a petição, para poder fazer lá a defesa em audiência. Só que eles não estão ali atuando em nome próprio. Não, estão atuando. Na verdade, quem está atuando é a parte. É a parte. E para essa parte atuar, ela precisa de capacidade processual. Ela precisa de capacidade para estar em juízo, pessoalmente. Vamos aqui dar um exemplo, rapidinho para você captar o que eu estou falando. Imagina que um casal se separou, divorciou. E eles tinham um filho
de 5 anos, que ficou sob a guarda da genitora, da mãe, da ex-esposa. E aí, vejam, né, o pai nunca pagou alimentos, acabou que não deliberou-se sobre alimento no processo, e será ajuizada uma ação de alimentos. Ação de alimentos. A pergunta que eu vos faço é: quem é o autor dessa ação? Quem é o autor? Falo isso porque ouço muito, né, alguns sujeitos, alguns clientes que chegam lá no escritório, professor Stanley é advogado, que chegam lá no escritório, né, às vezes uma mulher, e fala assim: doutor, eu quero ajuizar uma ação de alimentos contra o meu ex-marido. Ela chega lá e fala: doutor, eu quero ajuizar uma ação de alimentos contra o meu ex-marido. Quero pedir pensão alimentícia contra o meu ex-marido. E eu pergunto: minha senhora, mas você trabalha? Ah, trabalho. Né? Você é formada, às vezes, em uma faculdade? Sim, sou formado. Assim, então você não pode pedir alimentos. Ou melhor dizendo, aqui no caso concreto, não cabe você pleitear alimentos contra o seu marido, porque numa análise superficial me parece que não é o caso de alimentos compensatórios, né? Que um cônjuge cobra contra o outro cônjuge. Ah não, doutor, não é isso. Eu estou querendo pedir para o meu filho. Ah, então veja bem. Então, minha senhora, o autor da ação não é a mãe, é o filho. Até porque a mãe não tem legitimidade processual. Ela até tem capacidade de ser parte. E a mãe também tem capacidade processual, porque maior, capaz, né, pode atuar no processo de forma autônoma. Só que nesse caso, quem tem legitimidade não é a mãe, é o filho. É o filho que vai ajuizar a ação contra o pai. É o filho que vai ajuizar a ação de alimentos contra o genitor. Acontece que esse filho tem capacidade de ser parte. Espera lá, pessoal. Capacidade de ser parte ele tem, né? É pessoa. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres. Portanto, é capaz também de ser parte. Agora, esse filho de 5 anos tem capacidade processual? Não, isso ele não tem. Então, o que nós teremos nesse caso específico, nessa ação de alimentos, é o menor ajuizando a ação de alimentos contra o genitor, sim, o menor, porque é ele que tem legitimidade, ele que tem capacidade de ser parte, portanto, ele que será o autor da ação, só que em razão da ausência de capacidade processual, esse menor será representado pela mãe. Será representado pela genitora. E ainda, quem vai elaborar a petição inicial, protocolar, fazer audiência é o advogado, que tem capacidade postulatória. Conseguiu verificar? Conseguiu perceber que os termos não se confundem? Capacidade de ser parte é uma coisa, capacidade processual é outra, e capacidade postulatória é outra totalmente diferente. Capacidade de ser parte decorre da capacidade de direito. Pode ser titular de direitos e obrigações, então você pode estar em algum processo. Capacidade processual é aptidão para estar em juízo pessoalmente, independentemente, autonomamente, sem um representante, sem um assistente. No nosso exemplo, o autor da ação era o menor, legitimado ordinariamente, com capacidade de ser parte, contudo, sem capacidade processual. Então, para que o processo seja válido, será necessária a representação da mãe, a representação da genitora. Ok? Aí vejam, né, elucidado aqui essa parte inicial. Se lá, na capacidade de ser parte, o Instituto Processual
relacionava-se com a capacidade de direito, do direito material civil, aqui a capacidade processual também interage com o direito material. Sim, aqui também direito processual e material se encontram. Capacidade processual decorre, pois, do que lá no direito civil material chamamos de capacidade de fato ou de exercício, lá do direito material, tá? Veja, quando falávamos de capacidade de parte, estava relacionada à capacidade de direito, aptidão para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Capacidade processual, vinculando o tema ao direito material, está relacionado, ou melhor, está relacionada com o que chamamos de capacidade de fato ou de exercício, lá no direito material. E o que é essa capacidade de fato ou exercício no direito material? É a aptidão genérica, ou melhor dizendo, né, é a aptidão para exercer os direitos na ordem civil. É a aptidão para exercer os direitos na ordem civil. Observe, estou aqui falando de atuação, de exercício. O indivíduo, ele é o titular do direito porque ele tem capacidade de gozo. Ele é o titular. Agora, pode ser que ele tenha ou não capacidade de exercício. Capacidade de fato, que é o quê? A aptidão para exercer o meu direito. Trazendo para o processo, veja, a capacidade processual está intimamente relacionada à capacidade de fato, à capacidade de exercício. Porque essa capacidade, ela pode ser relativizada. Essa capacidade admite graduação. Alguém ser absolutamente incapaz, relativamente capaz ou plenamente capaz. A capacidade de direito, não. Ou o indivíduo tem capacidade de direito ou não tem. Portanto, aqui no processo, ou ele tem capacidade para ser parte ou não tem. Não tem como diminuir, né? Fracionar. Não tem. A capacidade de fato e, por consequência, a capacidade processual, ela é graduável. Isso é passível de graduação. Nós podemos ter determinada pessoa que é absolutamente incapaz, que é relativamente capaz ou plenamente capaz. Sim. Nesse contexto aqui, a gente gradua. Posso ter um absolutamente incapaz, um relativamente incapaz e um plenamente capaz. Plenamente capaz. Então tem graus. Tem graus. Direito civil nesse momento, nessa parte aqui, extremamente preciso. Dá uma olhadinha depois no artigo 3º e 4º do Código Civil. Artigos 3º e 4º do Código Civil. Depois dê uma lida. Vai identificar quem são os absolutamente incapazes. Vai dizer lá, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E vai identificar também aqueles que são relativamente incapazes, maiores de 16 anos, né, que por fato permanente ou não, está impossibilitado de manifestar a vontade, no caso concreto, pródigo, ébrios habituais, né? E vai identificar lá para nós.
Quem são os absolutamente incapazes? Os relativamente incapazes. E aí, como regra, completou 18, né, pensando aqui do ponto de vista etário, plenamente capaz, não é isso? 0 a 16, absolutamente incapaz. 16 a 18, relativamente incapaz. Mais 18, absolutamente capaz, plenamente capaz. Ou seja, a capacidade de fato, a gente fraciona. Se a capacidade processual está relacionada à capacidade de fato, a gente fraciona. A gente fraciona. E é importante que você fracione pelo seguinte: a depender da situação concreta, esse indivíduo pode vir a juízo, pode estar em juízo sozinho, lógico, com um advogado, em regra. Mas esquecendo a capacidade postulatória, ele pode estar sozinho. Por quê? Porque ele tem capacidade processual. Dependendo da situação, ele tem capacidade de ser parte, é o legitimado ordinariamente, mas não pode estar sozinho. Por quê? Porque ele é absoluto ou relativamente incapaz processualmente. Precisará de um representante ou um assistente. Ok? Olha o que o Eupídio Donizete nos diz aqui. A capacidade processual é requisito processual de validade. De validade, que significa a aptidão para praticar atos processuais, independentemente de assistência ou representação. Pega o seu Código Civil agora. Pega o seu Código Civil. Nós já fizemos uma introdução, já definimos capacidade de ser parte, capacidade processual. Agora pega o código. Pega o código e abra o seu Código de Processo Civil lá no artigo 70. Porque é o artigo que inicia, que inaugura o estudo sobre os sujeitos do processo. Não é esse o nosso tema? Sujeitos do processo. Artigo 70 do Código de Processo Civil, livro 3, dos sujeitos do processo, título 1, das partes e dos procuradores, capítulo 1, da capacidade processual. Você já sabe o que é capacidade processual? Sabe, né? Então agora vamos para a lei. Agora vamos para a lei. Livro 3, dos sujeitos do processo, título 1, das partes e dos procuradores, capítulo 1, da capacidade processual. Artigo 70 nos diz o seguinte: toda pessoa que se encontre no exercício, lembra? Capacidade de exercício? Aptidão para exercer os direitos na ordem civil. A capacidade de exercício, de fato, não está relacionada à capacidade processual. Então esse artigo 70 está falando sobre o quê? Capacidade processual, que é pressuposto processual de validade. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Atenção, na sua prova de concurso, pode ser que apareça capacidade processual ou capacidade de estar em juízo. É a mesma coisa e não se confunde com capacidade para ser parte. Ok? Nesse gráficozinho que eu sei que você já montou no seu caderno, separando essas três capacidades, né? Capacidade de ser parte, capacidade processual, capacidade postulatória, bem ali no meio, capacidade processual, coloca entre parênteses, capacidade de estar em juízo, mesma coisa. E é sobre o que o legislador está falando no artigo 70. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. E segue de forma muito precisa. Artigo 71. O incapaz. O incapaz o quê? Processualmente. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei.
Lógico que ele está falando aqui sobre pessoa natural, né? Então veja, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo, ou incapaz, será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador na forma da lei. Então, a incapacidade, ela não impede a relação processual. Só que a incapacidade clama, exige uma integração. Exige uma adequação, uma complementação. Que é o quê? O incapaz pode estar em juízo, só que ele tem que estar em juízo representado, assistido ou por via de um curador especial. Entendeu? Ele tem capacidade de ser parte. Então ele pode ser o autor. O que ele não tem é capacidade processual. Isso não significa que ele tem que esperar até completar 18 anos para poder ajuizar uma ação de alimentos contra o pai. Não. Pode ajuizar agora. Só que eu tenho que adequar. Eu tenho que integrar. Eu tenho que complementar. O incapaz será representado, assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. O artigo 72, meus caros, nos traz a disposição acerca da curadoria especial. Isso aqui também é interessante. Representação, assistência. Se é da pessoa natural, os representantes legais é que vão exercer. Os pais. Agora, imagine a situação de um menor que quer que tem legitimidade e tem interesse para ajuizar um processo, para ajuizar uma ação. Só que essa ação vai ser interposta em face dos seus próprios pais. Como é que vai ficar essa situação, meus caros? Ele não pode estar em juízo sozinho, porque não tem capacidade processual. Só que ele está litigando contra aqueles que são seus representantes legais. E aí? O que fazer? Código Civil, ele diz o seguinte, que o maior de 16 anos pode casar. Pode casar desde que tenha o consentimento dos pais. E se os pais não derem consentimento, ele pode ajuizar uma ação para suprir esse consentimento. Mas como é que ele vai fazer isso? Ele não tem capacidade processual? E quem deveria o assistir ali no processo são os seus pais, e ele está ajuizando a ação justamente contra os pais. Ué. Como resolver essa celeuma? Curadoria especial. É aqui que entra a questão da curadoria especial. Para aqueles que não têm capacidade processual, né, e eventualmente não tem um representante, um assistido, mas tem o direito de acessar a justiça. Então o juiz nomeará um curador especial. Quando? E para quem? Ao incapaz, se não tiver representante legal. Ou se os interesses deste incapaz colidirem com os daquele representante legal, enquanto durar a incapacidade. E só, veja, o juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver um representante legal, ou se os interesses deste incapaz colidirem com os daquele. O seu representante legal, ele até tem, mas os interesses são colidentes, são conflitantes. Então, nomeia um curador especial, enquanto durar a incapacidade. E, inciso segundo, o réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Bem, o réu, a priori, né, preso, o indivíduo lá que está preso, foi condenado numa ação penal condenatória, né, foi preso, está lá cumprindo a pena, ele tem capacidade, né, maior, absolutamente capaz, só que ele está preso, e impedido de exercer, portanto, os seus direitos. O que o legislador vai dizer? O juiz nomeará curador especial, portanto,
ao réu preso, revel, bem como aquele réu que talvez não esteja preso, mas tentou se citar ali pessoalmente, não encontrou e acabou sendo citado por edital ou por hora certa e não contestou, portanto está revel. Veja, juiz nomeará curador especial para o réu preso, mas também para aquele réu não necessariamente preso, que é revel e que foi citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído um advogado. Enquanto não for constituído um advogado. Quem vai ser esse curador? Detalhe importante, tá? O novo CPC não falava, ou melhor dizendo, o antigo CPC não falava sobre isso. Né? Falava, mas eram outras hipóteses. Então aqui tem uma novidadezinha do CPC 15. Olha o parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Então, fechando aqui essa parte de capacidade processual, o incapaz ele precisa ser representado, assistido, e por vezes dependerá de curadoria especial. Isso mesmo, o juiz nomeará curador especial ao incapaz se não tiver representante legal ou se os seus interesses colidirem com os do representante legal. E nomeará também curador especial para o réu preso, revel, bem como ao réu, revel, citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Quem é o curador especial? Quem? Quem é o curador especial de acordo com a lei? A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Nos termos da lei. Ótimo. Concluímos, portanto, o que é capacidade de ser parte, falamos sobre a capacidade processual, sobre a integração da capacidade processual. E agora, detalhezinho interessante que o legislador nos traz, a partir do artigo 73, que é a capacidade das pessoas casadas. Né? Olha só que interessante. Eu, graças a Deus, muito bem casado. Não é o meu caso, definitivamente, mas tem alguns que gostam de fazer aquelas gracinhas, né, sobre casamento, aquelas brincadeiras sobre casamento, que a pessoa que está casando está se enforcando. Alguns dizem que aquele que se casa assume o dobro de obrigações e perde metade dos seus direitos. Né? Tem um quesinho de verdade nisso, sim. E ao menos processualmente, tem sim uma certa veracidade nessa afirmação. Porque aquele indivíduo que é capaz, até porque o casamento emancipa, mesmo então aquela pessoa que era relativamente incapaz, se casou, torna-se plenamente capaz. Isso não é o caso do menor de 18 anos, o maior de 18, tem capacidade. Tem capacidade. Veja, um indivíduo com capacidade acaba por ter restringida a sua atuação processual em razão do casamento. Isso, antes de casar, podia figurar e estar em juízo em qualquer ação. Agora não. Agora não. Agora a sua capacidade processual foi restringida, foi compilada. Sim, o legislador, a partir do artigo 73 do Código de Processo Civil, fala sobre a capacidade das pessoas casadas. As pessoas casadas, meus caros, elas sofrem uma limitação em sua capacidade processual, mas é lógico que não é uma limitação ampla. São em alguns casos específicos, quando naquelas ações que versarem sobre direitos reais imobiliários. Isso. Nas ações que versarem sobre direitos reais imobiliários. A pessoa casada, salvo se o regime for da separação absoluta, terá uma limitação na sua capacidade. Que limitação é essa? Meus caros, mais uma vez fazendo um paralelo com o direito civil material. O Código Civil, ele prevê
lá no artigo 1747, mais especificamente inciso 2º, que para o casado, para o cônjuge, atuar no processo que diga respeito a direito real imobiliário, ele precisa de consentimento do outro cônjuge. Isso mesmo, artigo 1747, ele nos traz um rol de atos jurídicos que o cônjuge só pode praticar com o consentimento do outro cônjuge, salvo se o regime for o da separação. Na hora que eu casei, eu perdi um pouco da minha liberdade jurídica. Sim, perdi. Porque agora, sendo eu casado no regime da comunhão parcial de bens, dependo do consentimento da minha esposa para a prática de alguns atos jurídicos. Dentre eles, inciso 2º do 1747, atuar em juízo na defesa de direitos reais imobiliários. Sim, preciso do consentimento da minha esposa. Isso é o que nós chamamos tecnicamente de outorga uxória. No meu caso, quando eu peço o consentimento da minha esposa para a prática do ato. Aqui, participar de um processo que envolva direito real imobiliário. Preciso do consentimento da minha esposa. Portanto, preciso de outorga uxória. Agora, se ela quiser atuar no processo, ela também depende do meu consentimento. Ela dependerá, então, de outorga marital. Outorga marital, outorga uxória, é a vênia da esposa, o consentimento da esposa. Outorga marital é a vênia, o consentimento do marido. Tem um rol de atos jurídicos que o cônjuge só pode realizar com consentimento do outro cônjuge. Processualmente, um desses atos é justamente demandar em proteção, de direitos reais imobiliários. Demandar em ações que versem sobre direitos reais imobiliários. Abra o seu código aí, artigo 73 do Código de Processo Civil. Olha o que o legislador nos estabelece. O cônjuge necessitará de consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime da separação absoluta. Então, com exceção do regime da separação absoluta, para ajuizar uma ação que verse sobre direito real imobiliário, é necessário outorga uxória. É necessário outorga marital. É necessário o consentimento do outro cônjuge. Aí alguns questionam, então quer dizer, professor, que para ajuizar uma ação que verse sobre direito real imobiliário, é necessário a formação de litisconsórcio? Isso. Seria essa uma hipótese de litisconsórcio necessário ativo? Hein? Você sabe, litisconsórcio é aquela situação processual em que eu tenho mais de um autor ou mais de um réu. Se o legislador está falando que para propor uma ação que verse sobre direito real imobiliário, eu preciso de consentimento da minha esposa, então essa seria uma hipótese de litisconsórcio necessário ativo? Seria? Com toda a vênia do mundo, aqueles que pensam de forma contrária, mas prevalece no nosso direito, e eu concordo em número, gênero e grau, que não. Essa não é uma hipótese. Sabe por quê? Porque me afilio a uma corrente majoritária de que não existe litisconsórcio necessário ativo. Não. Litisconsórcio necessário é aquele que é obrigatório. Ou seja, aquele que, por força de lei ou da relação jurídica controvertida, tem que ser formado. Mas veja bem, alguém pode ser obrigado a demandar?
Alguém pode ser obrigado a ajuizar uma ação? Não seria a ação um direito disponível? Ou seja, se o autor não quer, ele não pode renunciar do seu direito. Se aquele que está envolvido em um conflito de interesses e que até poderia buscar uma solução jurisdicional não quer, ele não pode renunciar então? Ficar quietinho lá na casa dele e não provocar o Poder Judiciário? É lógico que pode. O direito de ação é um direito público, subjetivo e disponível. Se eu considerar a existência de hipóteses de litisconsórcio necessário ativo, veja, isso agride diretamente o conceito de ação. Pode alguém ser obrigado a ajuizar uma ação? Não pode. Do outro ponto de vista, então quer dizer que alguém pode ser prejudicado no seu direito de ação porque uma outra pessoa não quer demandar? Cá para nós também não. Ninguém pode ser obrigado a demandar e ninguém pode ser prejudicado no seu direito de demandar porque o coautor não quer.